Então vamos continuar nossa revisão. Agora a gente vai falar de saneamento básico, tá? Uma lei de 2007, 11.445, sobre saneamento básico. Primeira coisa que é importante a gente lembrar é que saneamento básico são 4 serviços. Por quê? Porque geralmente quando a gente fala de saneamento básico, vem na tua cabeça de forma rápida esgoto e abastecimento de água. São os dois serviços que facilmente todo mundo associa com saneamento básico. Mas saneamento básico não é só isso, são 4 serviços e você tem que conhecer os 4. Então, abastecimento de água, ok, esse você já sabe. O esgoto, né? Levar o esgoto embora, tratar o esgoto para depois devolvê-lo ao meio ambiente, ok, esse você também já sabe. O terceiro serviço que está incluso dentro da Política Nacional de Saneamento Básico é limpeza urbana e resíduos sólidos, mas esse a gente sabe que tem uma lei própria de 2010, eu já conversei sobre ela com vocês. Então ali está abarcado tudo que a gente precisa saber de resíduos sólidos. E o quarto serviço são águas pluviais urbanas. O que são águas pluviais? É a água da chuva, tá? Você já parou para pensar para onde vai a água da chuva? Será que é assim? Chove simplesmente, sei lá, da água e também não importa? Não, não é assim, tá? Tem todo um preparo, tem todo um tratamento. As águas das chuvas, elas. Então, por que dentro da Política Nacional de Saneamento Básico está escrito águas pluviais urbanas? Porque no meio rural não tem essa preocupação. Primeiro, no meio rural, quando chove, a água cai no solo, penetra, irriga, vai ser utilizado pelas plantas, vai cair de volta num corpo hídrico e tá tudo certo. Mas nas cidades, no meio urbano, tem que ter essa preocupação. Por quê? Porque as cidades elas são mais impermeabilizadas, tem asfalto, tem calçada para todo lado. Então tem que ter um planejamento de que quando chove essa água tem que ir para algum lugar, senão são aqueles casos de cidades que a gente vê aí no noticiário todos os dias sendo alagadas quando chove. Então tem que ter um preparo, tem que ter galerias subterrâneas que captam essa água, tratam desta água e depois ela é disposta de volta no meio, tá? No meio ambiente. Então, esses 4 serviços é o que a Política Nacional de Saneamento Básico vai tratar, tá? Abastecimento de água, tratamento do esgoto, limpeza e resíduos sólidos, limpeza urbana e resíduos sólidos e as águas pluviais urbanas. Então, eu quero passar com vocês aqui rapidinho alguns dos fundamentos dessa política, alguns dos fundamentos dessa lei que estão no artigo 2º, tá? Vou passar com vocês aqui só alguns que são os mais importantes, mas todos eles vocês encontram lá no artigo 2º. Então, primeiro, universalização de acesso. Então, acessar esses 4 recursos deve ser algo universal, todos têm que acessar da mesma forma. Abastecimento desses serviços, né? Abastecimento de água, esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de forma adequada à saúde pública e ao meio ambiente. Então, pensar nesses serviços sempre levando em consideração a saúde das pessoas, a saúde pública e o meio ambiente, a proteção do meio ambiente. Mais um fundamento, adoção de métodos e técnicas e processos que considerem as peculiaridades regionais. Então, o Brasil todo não pode pensar nesses 4 serviços de uma forma universal, de uma forma única, tá? Tem que entender que cada região, cada município, cada bairro tem peculiaridades diferentes. Cada bairro gera esgoto de uma forma, precisa de água numa quantidade, então isso tem que ser levado em consideração. Eficiência e sustentabilidade econômica, esses serviços não são grátis, eles não são 0800, tá? Tem que ser pago, porque eles têm que se sustentar do ponto de vista econômico, estimular pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas que busquem melhoria no atendimento, que busque formas mais eficientes de atender a esses serviços. Transparência das ações, então as empresas que trabalham com isso, as empresas que são habilitadas a trabalhar com esses serviços, tem que ser transparente, tanto do ponto de vista da forma como o serviço está sendo prestado, a forma como está sendo cobrado por ele, tudo isso tem que ser muito transparente.
Segurança, qualidade, regularidade e continuidade, mas eu já vou contar para vocês que existem casos em que é sim permitido descontinuar esses serviços, tá? Não é a regra, é a exceção, mas pode descontinuar algum desses serviços? Pode, eu vou contar para vocês em quais hipóteses. Combate a perdas de água, tá? Então, atender a esses serviços da forma mais eficiente para não se desperdiçar a água, porque como a gente já viu, é um recurso limitado, dotado de valor econômico, então a gente não quer desperdícios. O artigo 29 da Política de Saneamento Básico vai falar para a gente que esses serviços eles podem ser cobrados, né? Ele que diz aqui, ó, os serviços públicos de saneamento básico, que são os 4, terão a sustentabilidade econômica e financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança desses serviços. Então, a política de saneamento básico já disse, não é de graça que esses serviços são prestados. E aí o artigo 30, o artigo seguinte, vem e fala assim, tá, o 29 disse pra gente que esses serviços não são grátis, que eles podem ser cobrados, mas alguns critérios podem ser levados em consideração na hora de estabelecer o valor por cada um desses serviços. Que critérios são esses? Primeiro, categorias de usuários, distribuídos por faixas e quantidades crescentes de utilização e consumo. Então, não são todos os lugares que consomem da mesma forma, que consomem na mesma quantidade. Isso deve ser levado em consideração na hora de se estabelecer o preço que vai ser cobrado por cada um desses serviços. Padrões de uso e qualidade requeridos. Claro, gente, porque uma coisa é a qualidade da água que precisa ser entregue para as residências. Outra coisa é a qualidade de água que pode ser entregue para fábricas, para indústrias que vão usar essa água só para refrigerar os motores e devolver. Então, dependendo da qualidade que se espera de cada um desses produtos, o preço pode ser diferenciado, porque precisa de mais tratamento ou menos tratamento. Quantidade mínima de consumo ou de utilização desse serviço. E veja que o 3 e o 4 aqui eles se completam. Quantidade mínima de consumo ou utilização desse serviço e custo mínimo necessário para disponibilizar. Porque você com certeza tem a tua conta de água aí e você já percebeu que não importa o quanto você baixe o consumo, tem um valor mínimo que ele nunca baixa. Por quê? Porque é o consumo mínimo. Não importa se você consome até aquele limite ou se você consome muito abaixo daquele limite. Aquele é o valor mínimo que a empresa precisa para recuperar o que ela investe, para recuperar o quanto ela precisa de recurso para fazer aquele serviço chegar até você. Então não importa se você consome só 1 metro cúbico de água por mês. O custo que a empresa de abastecimento tem para trazer a água até você é o mesmo que levaria para você consumir 1, 2, 10 ou 100 metros cúbicos no mês. Então ela tem que te cobrar esse mínimo. Ciclos significativos de aumento de demanda dos serviços. Então, por exemplo, cidades litorâneas, a gente sabe que chegou a época de temporada, aumenta muito a demanda por esses serviços. Vai aumentar muito a demanda por água tratada, vai aumentar muito a demanda por saneamento, né? Levar o esgoto embora. Então, dependendo desses ciclos, o preço pode se alterar. E o último, a capacidade de pagamento do consumidor, tá? Então, o quanto o consumidor pode ou não pagar, isso também tem que ser levado em consideração. E aí a gente sabe que tem programas sociais, né, que baixam daí o valor desses serviços para as pessoas que não têm condições de pagar. E para a gente fechar o assunto saneamento básico, eu só vou contar agora para vocês em que casos é permitido descontinuar qualquer um desses serviços. Primeiro, situação de emergência que atinja segurança das pessoas. Então, é um caso emergencial em que a gente precisa descontinuar esse serviço para não atingir as vidas das pessoas, pode descontinuar. Necessidade de efetuar reparos, tem uma tubulação rompida, a gente vai ter que cortar o abastecimento até que aquilo seja consertado, beleza, pode. Negativa do usuário em permitir instalação de dispositivos que meçam o consumo de água. Então, por exemplo, o cavalete lá que mede a água está quebrado e a pessoa não quer deixar que entrem para consertar. Corta o serviço dele então, tá? Descontinua.
Manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outro equipamento de instalação, manipulou, botou ali, tem gente que abre o relógio, bota uma pecinha, bota um negócio ou outro para fazer girar mais devagar, coisa assim, pode ter o serviço interrompido por isso? Pode. E o último, e aqui cuidado com ele, o inadimplemento, tá, do usuário com relação a pagar por esses serviços. Então tá inadimplente, foi notificado disso, já tá avisado, pode descontinuar? Pode. Só que cuida porque quando a gente fala de escolas e hospitais, né, serviço de atendimento de saúde, tem toda uma burocracia diferente para permitir descontinuar esses serviços, tá? Mas em regra, pode, nessas 5 situações aqui, descontinuar o serviço, certo? Vamos falar de política energética agora, 9.478 de 97, a lei que fala da política energética. Então, primeiro, quero colocar para vocês já o artigo 1º, que diz para gente que a política define o aproveitamento das fontes de energia, define que o aproveitamento das fontes de energia deve ser racional e evitar desperdício. Então, não é porque você paga pela energia, não é porque você tem uma conta que você pode simplesmente usar de qualquer jeito. Todos devemos usar, evitando os desperdícios, tá? Porque é meio ambiente que está sendo consumido ali no fim das contas. Eu já vou falar para vocês, tem as fontes que são renováveis, mas tem as fontes que não são renováveis e por isso mesmo a gente tem que evitar o desperdício delas. Essa política ela vem em 97 buscando harmonizar a questão do meio ambiente, da sociedade e da economia, tá? O artigo 170 da Constituição diz que é livre, né, a iniciativa privada e as questões econômicas no país, mas ela coloca lá o artigo 170 como um dos princípios, cuidar do meio ambiente. Então tem que haver esta harmonia. A política ela também busca evitar qualquer tipo de abuso. Então a gente sabe que em grande parte a energia que a gente utiliza ela é um monopólio, né? A gente tem uma opção, energia elétrica, por exemplo, a gente tem uma opção só de compra, né? Então a política ela vem para também tentar evitar qualquer tipo de abuso com relação ao preço, protegendo o consumidor, tá? O artigo 3º ele é muito importante porque ele vai dizer pra gente que pertencem à União, então é da União, os depósitos de petróleo, gás natural e qualquer outros hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional, neles compreendidos a parte territorial e a parte marítima, né, o mar territorial, a plataforma continental, a zona econômica exclusiva. O que isso quer dizer? Sabe o filme A Família Buscapé, que eles ficam ricos porque eles encontram petróleo na propriedade? Pois é, aqui no Brasil não funciona assim, tá? Porque o artigo 3º tá dizendo pra gente, e isso também já estava na Constituição, tá? O artigo 3º aqui da política de 97 só vem para reafirmar. Pertence à União, então não importa se você encontrar gás natural na tua propriedade, se você encontrar petróleo na tua propriedade, isto pertence à União, certo? Então o artigo 3º é muito importante, as pessoas costumam confundir achando que tá dentro da minha propriedade é absoluta, então é meu. Não é teu, tá? E só para finalizar esse assunto, quero passar rapidinho aqui com vocês alguns exemplos de energias renováveis e de energias não renováveis. Então vamos começar pelas não renováveis. Para começar, primeiro, petróleo, que é a fonte energética mais usada no mundo inteiro, tá? E não é renovável, na hora que acabar não tem mais da onde a gente tirar. O gás natural, o carvão mineral, que é o carbono, e energia nuclear. Essas 4 são fontes de energia muito utilizadas e são não renováveis. Aqui no Brasil pertence também à União o monopólio de qualquer coisa relacionada à energia nuclear, tá? Não só exploração, como comercialização, fiscalização, tudo. Falou em energia nuclear, é só a União. O Brasil não é um grande expoente quando a gente fala de energia nuclear, tá? E acho até bom porque é perigoso, né? Os países eles têm que estar muito preparados para lidar com fontes de energia nuclear. Algumas fontes renováveis. Primeiro, hidráulica, e aqui pense nas hidrelétricas, né? A fonte que vem do movimento das águas,
da força das águas movimentando as turbinas, né, melhor dizendo, que é aqui no Brasil a fonte mais utilizada, tá? A nossa matriz energética, ela tá em torno de 60 a 65% daqui, das forças das hidrelétricas, então a gente é muito forte nisso, mas outros países não, tá? Mas aqui no Brasil é sensacional. Biomassa, que é a energia gerada a partir de qualquer resíduo de agricultura ou de floresta. Dois exemplos de energia a partir de biomassa. O biodiesel, que vem da cana-de-açúcar, né? O etanol é que vem da cana-de-açúcar. O biodiesel vem de, por exemplo, mamona, óleo de girassol, amendoim, qualquer uma dessas sementes que possuem óleo, que a gente chama de oleaginosas, pode gerar biodiesel. E o etanol é a base de cana-de-açúcar que a gente usa aí nos carros e usa bastante. Biogás. O biogás é a partir da decomposição de fezes, né, do esgoto, das fezes de animais, gera o biogás. É uma energia que também pode ser aproveitada. Não é muito aproveitada porque você precisa de uma quantidade muito grande para gerar pouca energia. Energia eólica a partir dos ventos e energia solar a partir da luminosidade do sol, da energia solar que chega na Terra. Estas duas, eólica e solar, o Brasil tem tentado crescer nelas, tá? A gente tem tentado atingir novos patamares com essas duas energias, especialmente a solar. Energia solar é fantástico porque ela vem de uma forma gratuita, né? Você tem que pagar, na verdade, pela instalação das placas, a tecnologia que precisa para captar. Mas depois que você tem isso, ela se torna muito barata porque você não tem um custo, vai ter ali a manutenção das placas e tudo mais. Ela não é tão vantajosa assim para cidades que não têm muita luminosidade, cidades que, né, passam por muito período de nuvens, de tempo nublado, não é assim tão apropriado. Mas se a gente estiver falando aí de partes do país e do mundo em que a luminosidade é muito alta, vale muito a pena a energia solar, tá? E vamos falar um pouquinho agora de mudanças climáticas. Então é um assunto controverso, né? Um assunto aí que existe uma corrente, mas é uma corrente minoritária que fala que não tem mudanças climáticas, que tudo isso é uma grande teoria da conspiração. Eu acredito sim, eu vejo com os meus próprios olhos que as mudanças climáticas elas estão acontecendo. A principal dela é o efeito estufa, tá? O planeta está sim aquecendo, por quê? Porque a gente tem muitos gases ficando retidos na superfície da Terra que fazem com que a radiação do Sol entre, mas não consiga sair, não consiga se dissipar, fazendo com que o planeta aqueça cada vez mais. Quais são as principais consequências do efeito estufa? Primeiro, derretimento de calotas polares. Então, locais onde tem muita água imobilizada através de gelo, estão derretendo porque o planeta está aquecendo. Como consequência disso, se está derretendo, o nível dos oceanos acaba subindo. Então, uma consequência do efeito estufa, derretimento das calotas polares, mais um aumento do nível do mar. Mais um, perda de biodiversidade. O que acontece? Conforme o planeta está ficando mais quente, conforme cada vez está aquecendo mais, menos espécies, menos biodiversidade. Existem muitas espécies, especialmente da nossa agricultura, que não sobrevivem a temperaturas mais elevadas. Então, estima-se que em alguns anos, com o aquecimento subindo na proporção que tem subido, a gente vai perder em qualidade alimentar muito, porque muitas espécies que são base da nossa cadeia alimentar não vão sobreviver a esse aquecimento. Então são consequências perigosas aí para a saúde humana, além de perigosas para o meio ambiente, são perigosas para a nossa saúde, tá? Dois eventos muito importantes relacionados a aquecimento, a mudanças climáticas. O protocolo de Kyoto, lá em 1997, ele começa, e o Acordo de Paris, que é mais recente.
Os dois têm mais ou menos o mesmo foco, inclusive um é como se fosse a sequência do outro, mas as metas são diferentes. Então vamos lá. Protocolo de Kyoto. O que acontece? No Protocolo de Kyoto, os países que fizeram parte, que assinaram, que foram signatários do protocolo, se comprometeram a diminuir a quantidade de gases de efeito estufa que eles mandam para a atmosfera todo ano, tá? Então, os compromissos do protocolo de Kyoto é redução dos gases de efeito estufa que vão para a atmosfera. O protocolo de Kyoto, ele está já no seu segundo período de vigência, né? Ele foi renovado, então ele está no segundo período de vigência, mas que se encerra ao final de 2020. Para que não se perdesse tudo o que foi construído ao longo desses anos todos de luta aí contra o aquecimento do planeta, vem o Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele é assinado lá em 2014, 2015. Acho que a reunião aconteceu em 2014, o protocolo vem em 2015. E esse Acordo de Paris ele vai substituir o Protocolo de Kyoto. Então, em 2021, a partir do momento que não tiver mais o Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris entra em vigência. O Acordo de Paris ele é um pouquinho mais amplo. Por quê? Porque ao invés de falar, assim como o Protocolo de Kyoto falou, a gente quer reduzir os gases de efeito estufa na atmosfera. O Acordo de Paris ele vem e diz assim: olha, para mim tanto faz o que cada país vai fazer. Não me interessa se é reduzir gases de efeito estufa, se é mudar a matriz energética, parar de usar combustíveis fósseis e passar a usar energias renováveis. Para mim não interessa. O importante é garantir que até 2100 a gente vai ter limitado o quanto o planeta está aquecendo, tá? Por quê? Porque o IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças do clima, um organismo internacional que estuda isso e que pesquisa, ele prevê que até 2100 o planeta pode chegar a aquecer 4 graus. Isto é muita coisa, gente. Isto é bastante, 4 graus, tá? Então, o Acordo de Paris, ele diz assim, a gente vai limitar que até 2100 a gente só vai aquecer, no máximo, 1,5 grau, tá? Então, assim, é uma meta bem ousada, mas necessária, tá? Fazer com que os países tenham a conscientização de que se até 2100 a gente não cumprir isso, de que o planeta como um todo não pode aquecer mais do que 1,5 graus, a gente em pouco tempo está fadado à extinção aqui nesse planeta, tá? Então esse é o Acordo de Paris, limitar o quanto o planeta pode aquecer nos próximos anos, ok?